Você acredita em sorte? Bem, essas pessoas definitivamente acreditam na sorte e no destino, depois de tropeçar nos achados mais valiosos por um completo acidente. De um dos maiores e mais valiosos tesouros escondidos para uma cidade em forma de homem, aqui estão as 20 descobertas acidentais que mudaram o mundo. Número 20. A Vênus de Milo. Talvez você já tenha visto esta estátua antes na internet, em papéis de parede, cartões postais ou em filmes. Esta bela estátua sem braços é conhecida como a Vênus de Milo ou a Afrodite de Milos e é uma das maiores descobertas por acidentes, que mudou o mundo da arte. Em 1820, um fazendeiro local na ilha de Milo tropeçou nesta joia, de mais de 2 metros, enquanto seguia seu dia como de costume. Esta estátua icônica foi encontrada enterrada no chão, mas mesmo com sujeira cobrindo a obra de arte, aqueles que se depararam com a estátua sabiam seu valor. Especialistas acreditam que esta estátua remonta a algum momento entre 130 e 100 a.C. Acredita-se que esta estátua represente ou Vênus, a deusa do amor, a contraparte romana de Afrodite ou Anfitrite, a deusa do mar, que tinha um significado distinto entre o povo de Milos, onde a obra de arte foi descoberta pela primeira vez. Agora, enquanto a identidade da estátua e o que significa não é uma grande questão, seus braços perdidos continuam sendo um quebra-cabeça para muitos. Para onde foram os braços dela? Algumas teorias sugerem que seus membros perdidos resultam da passagem do tempo e dos acidentes, enquanto outros insinuam que nunca foram concluídos. Há algum entusiasta da arte aí? Quem poderia dar um pouco de luz pra gente? Número 19. O tesouro escondido de Saddle Ridge. Você acredita no acaso? Sabe, quando as pessoas encontram algo incrível do nada ou por pura sorte, se não, então talvez você mude de ideia depois de ouvir a história de como o magnífico tesouro escondido de Saddle Ridge foi descoberto em um dia aparentemente comum, em fevereiro de 2013. Um casal no norte da Califórnia estava passeando com o cachorro em sua propriedade quando eles tropeçaram em latas enferrujadas. Normalmente eles pensariam que não era nada além de lixo. Mas quando eles olharam mais de perto, eles perceberam que a lata estava cheia com mais de 1.400 moedas de ouro. O casal ficou encantado com sua descoberta, e quando eles ouviram o que os especialistas tinham a dizer sobre a descoberta, eles dificilmente conseguiram acreditar na sorte deles. Acabou que as moedas foram feitas em meados ou no final do século XIX, e sua condição lhes dá um preço de mais de 10 milhões de dólares. Mas além desse valor exorbitante, este tesouro mostra a rica história da era da corrida do ouro na América, e esta é apenas uma pequena parcela do dinheiro gerado por aquela era dourada. Imagine estar apenas andando com seu cachorro, pensando que será só mais um dia mundano, e depois voltar para casa com um saco cheio de moedas de ouro. Esse é o tipo de história que você gostaria que também acontecesse com você. Mas acho que nem todo mundo pode ter tanta sorte. Número 18. Derinkuyu, a cidade subterrânea. A maioria das pessoas espera o pior quando precisa consertar algo em sua casa, mas este homem teve a surpresa de uma vida inteira quando ele tropeçou em uma cidade abandonada atrás do muro de sua casa. Na década de 1960, um proprietário turco tentando reformar sua casa derrubou uma parede e, em vez de canos ou azulejos velhos, ele se deparou com uma antiga cidade subterrânea conhecida como Derinkuyu. Um lugar agora conhecido como um dos achados arqueológicos mais significativos. Derinkuyu, situado na região da Capadócia, não é apenas um pequeno esconderijo no porão. Ela se estende por cerca de 85 metros de profundidade com túneis complexos, câmaras de ar e até adegas de vinho. Acho que as pessoas na época realmente sabiam suas prioridades. Com seu tamanho, este refúgio subterrâneo poderia facilmente acomodar até 20 mil pessoas. Historiadores acreditam que os frades esculpiram esta maravilha subterrânea do século VIII ao século VII a.C. Ao longo do tempo, vários grupos, incluindo os primeiros cristãos, o usaram como um esconderijo de corsários e perseguidores, de igrejas até escolas e tudo no caminho. Derinkuyu foi mais do que apenas um refúgio temporário. Foi uma comunidade movimentada abaixo da superfície apenas em 1923 que seus habitantes cristãos foram expulsos da Turquia e se mudaram para a Grécia. É incrível que depois de centenas de anos alguém tenha descoberto este lugar histórico por pura sorte. Número 17. Espada de um cavaleiro das cruzadas de 900 anos na Costa do Carmelo.
Imagine ser um mergulhador esperando encontrar algum peixe colorido, ou talvez uma bota velha e, em vez disso, você puxa uma espada das cruzadas de 900 anos. Soa como o início de uma história heróica, certo? Bem, isso aconteceu em 2016, e alerta de spoiler, a espada não deu nenhum superpoderes ao mergulhador. A relíquia medieval foi encontrada por um mergulhador que explorava as águas próximas à cidade israelense de Haifa. Os especialistas acreditam que a espada coberta de cracas pertencia a um cavaleiro das cruzadas, um guerreiro que participou das campanhas militares religiosas através da Europa na era medieval. Imaculadamente preservada, a lâmina, que deve ter visto incontáveis batalhas e duelos, encontrou seu descanso no fundo do mar, esperando pacientemente durante séculos para ser descoberta. Mas a verdadeira maravilha não é apenas a espada em si, é o pensamento de como acabou lá. Foi perdida em um naufrágio, descartada após um conflito costeiro, ou talvez um cavaleiro a tenha derrubado em meio a um confronto à beira-mar. Bem, talvez nunca saberemos, afinal não havia nada ao redor da espada que poderia dar alguma dica sobre a identidade do ex-portador. Então, se você ver quaisquer itens de aparência suspeita incrustados com criaturas marinhas no fundo do mar, você talvez queira dar uma olhada mais de perto e, quem sabe, você pode ter visto um artefato perdido no tempo. Número 16. Caverna de Movile. Em 1986, no condado de Constança, no sudeste da Romênia, um geoquímico chamado Christian Lasko fez uma descoberta acidental que desafiaria a nossa compreensão da vida na Terra. Enquanto pesquisava a área em busca de um local adequado para construir uma usina, Lasko tropeçou no que parecia ser um buraco comum no chão, mas quando ele desceu, ele se encontrou na caverna da Movile, um mundo subterrâneo isolado do resto do planeta por cerca de 5,5 milhões de anos. Sem qualquer luz, é de se esperar que a caverna fosse desprovida de vida, mas a verdade era exatamente o oposto. O ar na caverna é denso com gases com substâncias prejudiciais, como sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, e tem apenas metade da quantidade de oxigênio com a qual estamos acostumados. Ainda assim, neste ambiente aparentemente inóspito, a vida não apenas persistiu, mas floresceu. O ecossistema da caverna de Movile é baseado em quimiossíntese, que é um processo onde bactérias convertem dióxido de carbono em matéria orgânica, usando energia derivada de reações químicas envolvendo produtos como sulfeto de hidrogênio. Isso é um contraste total com a maior parte da vida na Terra, que depende da fotossíntese, processo que utiliza a energia do Sol. Porém, bactérias não são os únicos residentes nesta caverna, mais de 48 espécies, incluindo aranhas, escorpiões aquáticos e centopeias foram descobertos em Movile. Dentre elas, 33 espécies não podem ser encontradas em qualquer outro lugar da Terra. Essas criaturas evoluíram em completa escuridão, adaptando-se a todos os desafios e condições da caverna ao longo de milhões de anos. Muitos perderam a cor e a visão. Tais sentidos são redundantes em um meio ambiente de escuridão total. Não seria espetacular se pudéssemos encontrar um ecossistema inexplorado, semelhante em outros lugares do nosso planeta? Imagine que outras criaturas teríamos encontrado lá. Continuarei com a revisão nas próximas respostas. Número 15. A Caverna Lascaux. Em 12 de setembro de 1940, um jovem de 18 anos chamado Marcel Ravidat experimentou uma reviravolta do destino que levaria a uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Tudo graças ao seu cachorro, Robô. Enquanto estava caminhando perto da vila de Montignac, na região de Dordogne, no sudoeste da França, Robô começou a perseguir algo e levou Marcel a uma entrada escondida de uma caverna. Mal sabia Marcel que ele estava prestes a descobrir um mundo de maravilhas antigas. Conforme ele se aventurou na caverna Lascaux, Ravidat viu-se cercado por uma fascinante variedade de pinturas que adornavam suas paredes e tetos. Não eram pinturas comuns, mas representações de uma miríade de animais como veados, bois, cavalos e mais. Pesquisadores e arqueólogos confirmaram mais tarde que essas pinturas rupestres não foram criadas dentro de alguns séculos. Suas origens podem ser rastreadas a aproximadamente 177 mil anos atrás, na Era Paleolítica Superior. Esta revelação colocou a Caverna Lascaux como um dos locais mais importantes da arte pré-histórica no mundo.
Conforme as investigações se aprofundaram na caverna, os especialistas identificaram mais de 600 pinturas individuais e milhares de outras figuras e símbolos. Inicialmente, a caverna estava aberta ao público, mas por causa da contínua degradação das autoridades locais e especialistas, criaram réplicas para conservar as obras de arte originais dentro da caverna. Uma jogada bastante inteligente. Número 14. Os manuscritos do Mar Morto. No calor escaldante de 1947, perto das margens do Mar Morto, na Israel moderna, um pastor beduíno chamado Muhammad Adjadib encontrou em um achado arqueológico de imenso significado. Tudo graças às andanças de uma cabra perdida. A história conta que o jovem pastor estava procurando sua cabra perdida entre os penhascos de calcário de Qumran. Frustrado, ele decidiu jogar uma pedra em uma caverna próxima na esperança de expulsar sua cabra ou assustar qualquer predador. Mas em vez do grito de uma cabra, ele ouviu um estilhaçamento de cerâmica. Muhammad, curioso, aventurou-se na caverna e descobriu uma coleção de grandes potes de barro. Dentro desses potes, ele encontrou um tesouro de antiguidades, pergaminhos e rolos de papiro, que mais tarde seriam reconhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Esses pergaminhos não eram achados comuns, compostos por mais de 900 manuscritos escritos em hebraico, aramaico e grego. A coleção data dos últimos 3 séculos antes de Cristo e do primeiro século depois de Cristo. O significado dos manuscritos do Mar Morto não pode ser subestimado. Eles contêm algumas das cópias mais antigas conhecidas da Bíblia hebraica, junto com outros textos judeus que fornecem informações valiosas sobre a história do judaísmo e as raízes do cristianismo. Esses documentos incluíam comentários bíblicos detalhados, hinos e textos únicos sobre práticas místicas e regulamentos comunitários. O que é surpreendente é que até hoje continuam descobrindo fragmentos e páginas desses escritos. Número 13. O Exército de Terracota. Em 1974, alguns agricultores em Xi'an esperavam por um dia produtivo de escavação de poços. Eles só não esperavam descobrir a ponta de uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Em vez de água, eles se depararam com uma vasta câmara subterrânea, cheia de fileiras e fileiras de guerreiros de terracota, cada um com uma expressão facial única, prontos para a batalha. Essas estátuas acabaram sendo parte da maior necrópole construída para o imperador Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. O que é surpreendente é que este enorme mausoléu subterrâneo se estende aproximadamente por 24 acres. Os guerreiros, junto com cavalos e carruagens, foram feitos para proteger o imperador em sua viagem pela vida após a morte. Arqueólogos estimam que existam mais de 8.000 soldados, mas apenas uma fração foi escavada. O artesanato e atenção a todos os detalhes de cada figura são tão impecáveis que muitos colocam o túmulo do imperador como a mais grandiosa descoberta no leste asiático. Agora lembre-se que os guerreiros de terracota são apenas os guardiões da tumba do imperador. O local de descanso do imperador Qin Shi Huang permanece selado e inexplorado. Por uma boa razão, os arqueólogos acreditavam que seria difícil abrir o túmulo por causa da concentração incrivelmente alta de mercúrio encontrada perto do Monte do Imperador. Além disso, os especialistas atualmente não possuem as ferramentas adequadas para escavar o local de descanso do imperador. Se o exterior do túmulo do imperador é grandioso assim, imagine o que contém. Alguma sugestão? Número 12. Tesouro de Hoxne da Horda. Em 1992, na pequena vila de Hoxne, em Suffolk, na Inglaterra, um homem chamado Eric Laws estava em uma missão aparentemente comum para encontrar o martelo de um amigo usando seu detector de metal. Embora isso possa parecer mundano, o que Laws desenterrou foi tudo menos comum. Em vez de localizar o martelo, que você ficaria feliz em saber que ele eventualmente achou, ele tropeçou no tesouro de Hoxne. O tesouro de Hoxne é o maior esconderijo de ouro e prata romanos descobertos na Grã-Bretanha, com mais de 14.800 moedas de ouro, prata e bronze, e aproximadamente 200 itens de mesa de prata desgastados e joias de ouro. Entre as peças mais notáveis está a Imperatriz Pepper Pot, um vaso de prata lindamente detalhado em forma de mulher, possivelmente representando uma imperatriz ou divindade. Historiadores acreditam que o tesouro foi enterrado por segurança durante um período de agitação política e incerteza em torno do fim do domínio romano na Grã-Bretanha.
Os proprietários provavelmente pretendiam recuperá-lo, mas por razões perdidas na história, nunca retornaram. Número 11. O Homem de Marree. No remoto sertão do sul da Austrália, o ano de 1998 trouxe à tona um mistério que confunde moradores locais e especialistas: o Homem de Marree. O Homem de Marree é um enorme geoglifo, um projeto no solo feito organizando rochas ou alterando a paisagem, que retrata um homem indígena australiano caçando com um bumerangue ou um galho. Essa figura enorme foi acidentalmente avistada por um piloto sobrevoando o sul da Austrália. Dado o seu tamanho, o geoglifo só pode ser plenamente apreciado a partir de cima, no ar, apesar de extensas investigações e múltiplas teorias que vão desde artistas locais até soldados americanos, ou mesmo envolvimento extraterrestre. A origem e o propósito do Homem de Marree continua sendo um enigma que nenhum indivíduo ou grupo jamais reivindicou convincentemente sua criação. Número 10. Mapa de Piri Reis. É 1929 e Gustav Adolf Deissmann, um teólogo alemão, estava navegando pelos cantos empoeirados e esquecidos da biblioteca do Palácio Topkapi, em Istambul. Por acaso ele tropeçou sobre um pergaminho envelhecido que reescreveu nossa compreensão da antiga cartografia, o Mapa de Piri Reis. Elaborado em 1513 pelo almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, este mapa é uma criação cartográfica única. Não apenas conhecido por sua descrição detalhada das costas europeias e africanas, mas também por uma característica bizarra. Ele contém um continente semelhante à Antártica, mas em vez do continente gelado que conhecemos hoje, é retratado em seu estado pré-glacial. Agora, a cronologia simplesmente não se alinha. Como Piri Reis conseguiu desenhar com precisão a Antártica em seu antigo estado, em uma época quando estava livre de gelo, algo que não é o caso há milhões de anos? Bem, alguns dizem que o cartógrafo foi um viajante do tempo, enquanto outros propõem teorias de origem extraterrestre e localização errada. Independentemente da verdade, o mapa é uma das criações mais surpreendentes da história. Número 9. Lápide de 1500 anos. Em 2020, Stavmir, de 13 anos, estava colhendo cogumelos após as fortes chuvas perto da cidade costeira de Cesareia, quando ele tropeçou literalmente em um pedaço da história. Em vez de desenterrar um cogumelo escondido sob a terra úmida, os olhos aguçados de Stav avistaram algo bastante fora do comum. Um pedaço de pedra que trazia um entalhe distinto. Em uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que aquilo era um pedaço de uma lápide grega de 1500 anos da era bizantina, com uma inscrição funerária. A área ao redor de Cesareia tem sido um baú do tesouro para os arqueólogos durante anos, dada a sua rica história e significado durante as eras romana e bizantina. Mas é uma coisa um arqueólogo fazer uma descoberta, e outra bem diferente um aluno da 7ª série acidentalmente encontrar um pedaço incrivelmente significativo da história. Número 8. Esferas da Costa Rica. Você já ouviu falar aqui de tropeçar em um tesouro escondido? Mas que tal literalmente tropeçar em uma misteriosa bola de pedra gigante? Na década de 30, enquanto trabalhadores da United Fruit Company limpavam a selva em Delta de Keys, na ilha de Cânio, no sul da Costa Rica, para fazer plantações de banana, eles desenterraram algumas surpresas. Não eram artefatos dourados ou antigos, mas esferas de pedra perfeitamente redondas e maciças. É seguro dizer que esses trabalhadores ficaram perplexos com o que encontraram, conhecidas como esferas de pedra da Costa Rica ou Las Bolas. Estes artefatos intrigantes variam de apenas alguns centímetros para mais de 2 metros de diâmetro, com algumas pesando impressionantes 16 toneladas. Feitas de uma rocha dura chamada granodiorito, muitas esferas estão impressionantemente perto da forma perfeita. Até hoje, o propósito e métodos usados para criar essas esferas permanecem um mistério. Acredita-se que os povos indígenas da região tenham criado essas esferas, mas é debatido se foram criados para fins espirituais ou estéticos. Independentemente disso, essas enormes esferas de pedra são bastante impressionantes. Número 7. Herculano. Você provavelmente já ouviu falar de Pompeia, a cidade que foi destruída e reduzida a ruínas pela ira do Monte Vesúvio? Você pode até ter visitado este lugar antes, mas você reconhece o nome Herculano? Se não, então é hora de aprendermos sobre essa localização. Pompeia esteve sob os holofotes por tempo suficiente? Vamos voltar para 1709,
quando um agricultor no sul da Itália estava apenas tentando cavar um poço, mas em vez de chegar na água, ele cavou direto dentro de um teatro antigo. Este foi o primeiro vislumbre de Herculano desde que foi engolido pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Localizado mais perto do Vesúvio do que Pompeia, Herculano enfrentou um rápido ataque de fluxos piroclásticos superaquecidos. Agora, apesar disso parecer devastador, e realmente foi, por causa desse mar quente, todo o lugar ficou quase perfeitamente preservado, devido ao calor extremo e enterro rápido. Vários materiais orgânicos, como madeira e alimentos, foram excepcionalmente bem preservados, incluindo edifícios de 2 andares com vigas de madeira intactas e pergaminhos. É de se perguntar o porquê Pompeia é a única que continua aparecendo nos livros. Agora, se algum de vocês já conhecia Herculano antes de assistir a este vídeo, talvez você saiba uma curiosidade ou 2 sobre esse lugar que eu não mencionei, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. Número 6. Máquina de Anticítera. Em 1901, um grupo de mergulhadores em busca de abrigo contra uma tempestade próximo à ilha grega de Anticítera decidiu mergulhar na área para passar o tempo. Esperando esponjas do mar, um dos mergulhadores ressurgiu com a notícia de um naufrágio cheio de estátuas e moedas. Entre esses tesouros estava a Máquina de Anticítera, que hoje é conhecida como um dos achados arqueológicos mais valiosos. Acredita-se que este artefato remonte ao século I a.C., e é tão inacreditável quanto parece. Suspeita-se de que seja um dos primeiros computadores já criados. Seu propósito era rastrear eventos celestes, prever eclipses lunares e solares e até mesmo replicar a órbita irregular da Lua. Sim, os antigos gregos tinham sua própria calculadora astronômica. Sua complexa montagem de mais de 30 engrenagens de bronze destaca a técnica avançada de civilizações antigas. Imagine o quão brilhantes eram nossos ancestrais se eles tivessem a incrível capacidade de construir algo tão sofisticado que estava à frente de seu tempo. Número 5. Norrie Rowan e as abóbadas de Edimburgo. Na década de 80, enquanto fazia algumas reformas em casa, Norrie Rowan estava quebrando algumas tábuas no chão e acabou chegando a um pedaço esquecido de Edimburgo, as misteriosas abóbadas de Edimburgo. Agora, para que você tenha algum contexto, as abóbadas de Edimburgo são câmaras que foram inicialmente construídas no século XVIII e, ao longo dos anos, serviram a vários propósitos, desde oficinas para comerciantes a espaços de armazenamento e tocas para atividades ilícitas e esconderijos para criminosos. À medida que Edimburgo cresceu e prosperou na superfície, esses cofres caíram na obscuridade até serem totalmente esquecidos e abandonados. Sua existência tornou-se uma obscura mistura de lenda urbana e fato histórico, com apenas algumas pessoas cientes do que estava sob as ruas de paralelepípedos da cidade. A redescoberta acidental de Rowan dos cofres abriu a porta, ou devo dizer chão, para a curiosidade dos historiadores e moradores locais. Hoje, os cofres de Edimburgo são uma das atrações turísticas mais populares da cidade, com vários passeios disponíveis, cada um oferecendo uma perspectiva única. De relatos históricos a contos sobrenaturais associados a esses cofres. Devido à sua longa história e à miríade de contos associados a eles, os cofres são considerados por muitos como um dos lugares mais assombrados do Reino Unido. Agora, você se atreveria a visitar este lugar ou deixaria passar? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Número 4. Vila Romana de Luke Irwin. Você já começou um pequeno projeto de melhoria na casa e acabou descobrindo um tesouro histórico? Não? Bem, Luke Irwin não pode dizer o mesmo. Em 2015, Luke, um designer de tapete profissional, queria colocar alguns cabos elétricos no seu jardim para fornecer iluminação para um antigo celeiro. Parece bastante simples, mas quando os trabalhadores começaram a cavar, eles bateram em algo muito mais antigo que um cano velho e enferrujado. Para espanto de todos, eles tinham encontrado um mosaico romano intacto, uma relíquia de uma época passada. Escavações subsequentes de arqueólogos revelaram que este mosaico fazia parte de uma grande vila romana, provavelmente construída entre 175 e 220 d.C. Esta moradia, localizada perto da vila de Tisbury, em Wiltshire, é considerada uma das maiores já encontradas na Grã-Bretanha. O que é ainda mais fascinante é que a vila, baseada em seu tamanho e os artefatos encontrados,
provavelmente pertencia a uma família de riqueza significativa. Os itens de status descobertos incluem o caixão de uma criança, joias, cerâmica e moedas. Historiadores acreditam que o local permaneceu ocupado desde a Era Romana até o século V. Uma descoberta de bastante sorte que mudou a história. Número 3. Garganta de Olduvai. No início do século XX, o entomologista alemão Wilhelm Kattwinkel estava na Tanzânia esperando aprender mais sobre as borboletas, mas no processo, ele acidentalmente encontrou a antiga garganta de Olduvai. Agora, apesar de ter ficado um pouco chateado por não ter conseguido olhar mais de perto os insetos, o que ele encontrou acabou por ser muito mais valioso. Neste desfiladeiro, o renomado casal de paleoantropólogos Louis e Mary Leakey descobriram fósseis e ferramentas de pedra na década de 30, tornando-o um dos lugares mais significativos da história. Afinal, tudo isso nos esclareceu sobre a evolução humana. A descoberta mais significativa nesta área foram os ossos das primeiras espécies de hominídeos, o Homo habilis, considerado um dos primeiros membros da árvore genealógica humana. Número 2. Cidade em forma de homem. Centuripe, localizada na província de Enna, na Sicília, é uma cidade única, não por causa de seu povo, gastronomia ou atrações turísticas, mas por causa de sua própria forma. Quero dizer, ela ainda ostenta os encantos habituais da arquitetura histórica, uma cozinha de dar água na boca e vistas panorâmicas. Mas a coisa mais notável sobre este lugar são suas características geográficas. De uma perspectiva aérea, o traçado da cidade e a topografia circundante, curiosamente, assemelham-se a uma figura humana. Centuripe tem raízes antigas que remontam à época ciganos e sículos, os habitantes originais da Sicília. A cidade mais tarde caiu sob vários domínios, passando pela mão de gregos e romanos. Sua localização nas colinas tornou-a um ponto estratégico durante as guerras e seu rico solo, cortesia do Monte Etna ali perto, tornou-a um centro agrícola. Quem imaginaria que esta cidade acabaria por ser uma característica geográfica intrigante? O esboço é notavelmente detalhado, com o que parece ser uma cabeça, braços e pernas, tornando Centuripe, talvez, o maior monumento em formato humano não intencional. A cabeça desta figura em forma humana corresponde ao centro da cidade, que contém locais e edifícios históricos. O corpo se estende pelas colinas e vales do local, tornando-o um estudo fascinante da geografia natural. A forma incomum do terreno e seus locais históricos tornam Centuripe um destino intrigante para turistas. Além do mais, os especialistas não fizeram essa descoberta. Foi, na verdade, uma descoberta acidental por operadores de drones. Agora é a hora do tópico oculto de hoje. Um explorador sobrevoa seu drone sobre uma floresta tropical e o drone acidentalmente captura algo que choca o mundo. Na maioria dos casos, os drones capturam imagens de tirar o fôlego da paisagem natural de uma região. Mas desta vez, um drone descobriu o que parecia um lago. E lá, flutuando abaixo da superfície da água turva, havia vários corpos de soldados sem vida. O explorador relatou imediatamente o que ele viu para a autoridade local mais próxima, mas ao retornar ao local, eles só encontraram um acampamento de soldados locais que estavam vivos, ao contrário do que o drone tinha capturado. O que eles estavam fazendo? Era algum tipo de simulação estranha ou exercício? Ou talvez o drone tenha capturado uma premonição sobrenatural? Bem, eu acho que às vezes as coisas mais bizarras podem acontecer inesperadamente. Chegamos ao número 1, Pedra de Roseta. Certamente, antes de especialistas poderem decodificar hieróglifos, alguém desejou por uma maneira mais fácil de decifrá-los, e talvez o universo tenha respondido o pedido com a Pedra de Roseta. Este magnífico achado foi descoberto em 1799 em Roseta, no Egito, por um grupo de soldados franceses desavisados que estavam fortalecendo um forte. Eles provavelmente esperavam um dia rotineiro de trabalho manual, mas quando suas pás atingiram uma laje com inscrições, a história, literalmente, foi desenterrada. O que eles encontraram não era uma pedra qualquer, era a chave para decifrar hieróglifos. A Pedra de Roseta é uma laje de granodiorito, onde está inscrito um decreto emitido em Mênfis em 196 a.C. em nome do rei Ptolomeu V. O texto exato aparece em 3 diferentes línguas: hieróglifos, demótico e grego antigo. Isso a torna um tipo de cola para traduzir os 3 idiomas. A descoberta da pedra foi monumental,
pois no século XIX, o conhecimento da leitura de hieróglifos tinha sido perdido há mais de um milênio, mas com um idioma conhecido disponível como referência, que é o caso do grego antigo, estudiosos e especialistas puderam decifrar o código. Em 1822, os mistérios da escrita egípcia antiga estavam finalmente sendo revelados. Mas você sabia que esta pedra quase foi perdida na história? Ela foi primeiramente desenterrada durante a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, mas de alguma forma acabou em poder das tropas francesas. Então, em 1801, quando os britânicos derrotaram os franceses no Egito, a coleção considerável de artefatos, incluindo a nossa querida Pedra de Roseta, foi relutantemente entregue para os britânicos sob a capitulação de Alexandria. Agora, imagine se a pedra não fosse redescoberta e se tivesse sido deixada para trás. Até que ponto nosso conhecimento sobre o Antigo Egito seria regredido? Felizmente, não estamos nesta linha do tempo. Estas descobertas são incríveis, mas agora eu quero ouvir de você. Qual o item mais significativo que você encontrou por acidente? Conta aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui. Até mais.